Meu noivo me traiu com minha funcionária e roubava meu dinheiro para sustentar ela. Eu nunca imaginei que estaria contando essa história, porque até 2 meses atrás eu realmente acreditava que tinha a vida perfeita. Eu tinha 29 anos, uma empresa crescendo, um relacionamento de 4 anos e um casamento marcado. Derek parecia o parceiro ideal. Ele era carismático, ambicioso e dizia apoiar todos os meus sonhos. Eu construí minha agência de marketing do zero, trabalhando madrugadas inteiras durante anos, e ele sempre dizia admirar isso em mim. Quando começamos a morar juntos, Derek sugeriu ajudar na empresa. Ele trabalhava com vendas e dizia que poderia trazer clientes enquanto eu cuidava da parte criativa. Eu hesitei no começo, porque misturar relacionamento e negócios parecia perigoso, mas eu confiava nele completamente. Então dei acesso à minha conta empresarial, cartões corporativos e pagamentos de clientes. E foi exatamente aí que comecei a destruir minha própria vida sem perceber. No começo parecia que tudo estava funcionando. Minha empresa começou a crescer mais rápido, Derek fechava contratos importantes e nós começamos a falar sobre casamento. Então, 8 meses atrás, eu contratei uma designer chamada Tessa. Ela tinha 26 anos, era talentosa e se encaixou rápido na equipe. Derek e ela começaram a trabalhar juntos em alguns projetos, e eu nunca desconfiei de nada. Mas alguns meses depois, Derek começou a mudar. Ele chegava em casa tarde demais, sempre com alguma desculpa diferente. Dizia que estava buscando clientes, fazendo reuniões ou trabalhando em estratégias novas para a empresa. Só que ele começou a esconder o celular, sair para atender ligações em outro cômodo e virar a tela quando eu me aproximava. E toda vez que eu perguntava se estava tudo bem, ele dizia que eu estava exagerando. Então veio a desculpa perfeita. Derek disse que precisava alugar um escritório porque trabalhar em casa estava prejudicando a produtividade. Ele encontrou um lugar do outro lado da cidade e insistiu que pagaria tudo com o próprio salário. Hoje eu percebo que aquilo nunca foi um escritório. Era só uma desculpa para desaparecer sem levantar suspeitas. As coisas começaram a ficar ainda mais estranhas quando Tessa também mudou o comportamento. Ela começou a chegar tarde, sair cedo e inventar desculpas aleatórias para desaparecer durante o expediente. E o pior, eu comecei a perceber que os horários dela coincidiam com os de Derek. Mesmo assim eu tentei ignorar. Acho que no fundo eu tinha medo da verdade. Até que tudo explodiu num sábado de manhã. Um cliente importante pediu alterações urgentes numa campanha, mas Tessa não atendia minhas ligações de jeito nenhum. Então resolvi ir até o apartamento dela pessoalmente. Eu já estava irritada, mas quando cheguei no prédio senti meu estômago virar. O carro de Derek estava estacionado na vaga de visitantes. Naquele momento eu tentei racionalizar tudo. Pensei que talvez eles estivessem trabalhando juntos, talvez fosse coincidência, talvez eu estivesse enlouquecendo. Mas quando Tessa abriu a porta usando um roupão completamente pálida, eu já sabia. E segundos depois Derek apareceu atrás dela, usando roupas de dormir, claramente acabado de acordar. Nenhum dos dois conseguiu falar nada. O silêncio praticamente confirmou tudo antes mesmo da confissão. Derek tentou mentir dizendo que estavam trabalhando num projeto, mas não havia notebook, documentos ou qualquer coisa relacionada ao trabalho naquele apartamento. Quando perguntei diretamente se eles estavam tendo um caso, Tessa começou a chorar imediatamente. E foi aí que ela admitiu tudo. Eles estavam juntos há 8 meses. 8 meses. Meu cérebro simplesmente travou. Enquanto ela chorava dizendo que nunca quis machucar ninguém, eu comecei a olhar o apartamento ao redor e percebi outra coisa estranha. O lugar era luxuoso demais. Móveis caros. Decoração nova. Eletrônicos modernos. Não fazia sentido uma funcionária da minha empresa conseguir pagar aquilo sozinha. Então perguntei como ela bancava aquele apartamento. E os dois se entreolharam na mesma hora. Foi naquele instante que eu percebi que existia algo ainda pior acontecendo. Derek tinha ajudado a pagar tudo. Só que quando comecei a investigar as contas da empresa, eu descobri a verdade completa. Existiam mais de 20 transferências suspeitas saindo da minha conta empresarial. Valores de $2.000, $3.000 durante meses. Mais de $40.000 roubados. Derek não estava apenas me traindo. Ele estava financiando a vida secreta deles usando o dinheiro da minha empresa. E quando liguei para confirmar o endereço do suposto escritório dele, descobri que aquela sala simplesmente nunca existiu. Quando Derek chegou em casa naquela noite, eu já estava esperando por ele. Espalhei todos os extratos bancários, faturas de cartão e transferências suspeitas em cima da mesa da cozinha, como se estivesse montando as provas de um crime. E honestamente era exatamente isso. No segundo em que ele entrou pela porta e viu os papéis, o rosto dele perdeu completamente a cor. Pela primeira vez desde que tudo começou, Derek percebeu que não tinha mais como mentir. Eu pedi que ele explicasse cada transferência, cada compra e cada centavo desaparecido da minha empresa. E então veio a confissão completa. Ele admitiu que o caso com Tessa começou poucas semanas depois que ela entrou na empresa. Segundo ele, os dois criaram uma conexão imediata, trabalhando até tarde juntos, e uma noite simplesmente passaram dos limites. Mas o que me destruiu não foi só ouvir isso. Foi ouvir Derek dizer que Tessa fazia ele se sentir vivo de uma forma que nosso relacionamento não fazia mais. Enquanto eu trabalhava para construir nosso futuro, ele estava usando minha própria empresa para financiar uma segunda vida escondida. E a parte financeira era ainda mais nojenta. Derek confessou que começou dando pequenas quantias para ajudar Tessa com aluguel, mas depois vieram móveis novos, presentes caros, reformas no apartamento e até joias. Tudo pago com o dinheiro da minha empresa. Foi então que ele revelou a verdade sobre o tal escritório. Nunca existiu escritório nenhum. Toda aquela história sobre precisar de um espaço profissional era só uma desculpa para passar noites inteiras no apartamento de Tessa sem levantar suspeitas. Ele chegou ao ponto de criar uma mentira elaborada, pagando até serviços de endereço comercial falso para tornar tudo mais convincente caso eu investigasse. E quando perguntei sobre as compras em joalherias, Derek admitiu que comprou um colar caro para o aniversário dela usando o cartão corporativo da minha empresa. Naquele momento eu percebi que não estava lidando apenas com um homem infiel. Eu estava lidando com alguém que mentiu, manipulou e roubou sistematicamente a mulher que dizia amar. Mandei Derek sair da minha casa imediatamente. Ele tentou chorar, pediu perdão, disse que ainda me amava, mas aquilo só me deixou com mais raiva. Porque ninguém destrói a vida de alguém dessa forma enquanto ama essa pessoa.
Ele saiu naquela mesma noite levando algumas roupas em sacolas, enquanto eu trocava todas as senhas das contas da empresa e ligava para um advogado. E foi aí que minha raiva começou a virar algo muito pior, uma vontade absurda de descobrir até onde aquela traição realmente chegava. Os dias seguintes pareceram irreais. Eu tive que demitir Tessa pessoalmente, e aquilo foi quase tão revoltante quanto descobrir o caso. Ela chorou, implorou para continuar trabalhando e disse que precisava desesperadamente do salário porque Derek agora não podia mais ajudá-la financeiramente. Aquilo me deixou sem palavras. A mulher que dormiu com meu noivo durante 8 meses ainda esperava manter um emprego dentro da empresa que eu construí, mas a pior parte foi contar tudo para amigos e familiares. Todo mundo acreditava que Derek e eu éramos o casal perfeito. Nosso casamento já estava sendo planejado para a primavera seguinte, e agora eu precisava explicar que meu noivo tinha me traído, roubado minha empresa e criado praticamente uma vida secreta pelas minhas costas. Algumas pessoas ficaram furiosas por mim, mas outras tiveram coragem de sugerir que talvez eu devesse ouvir o lado dele. E isso me fez perceber algo assustador. Sempre existem pessoas dispostas a minimizar traições absurdas quando o homem parece simpático o suficiente. Só que o verdadeiro pesadelo ainda nem tinha começado, porque cerca de 6 semanas depois, um contador forense terminou de analisar minhas finanças. E a descoberta quase me fez passar mal. Derek não tinha roubado $40 mil da minha empresa, ele tinha roubado mais de 65 mil. Durante 8 meses ele criou despesas falsas, alterou relatórios financeiros e inflou custos de clientes para esconder o dinheiro desviado. Meu advogado explicou que aquilo não era apenas roubo comum, era fraude e peculato. E antes mesmo que eu decidisse se levaria o caso para a polícia, outra bomba explodiu. A mãe de Derek me ligou pedindo para conversar pessoalmente. Achei que ela tentaria defender o filho, mas o que eu vi naquele café mudou tudo. Ela confessou que sabia do caso havia meses. Derek contou tudo para ela enquanto ainda estava comigo, e em vez de mandá-lo terminar ou confessar a verdade, ela aconselhou o próprio filho a continuar escondendo tudo até entender os sentimentos dele. Mas então veio a pior parte. O pai de Derek também sabia, inclusive sobre o dinheiro roubado. E não só ficou em silêncio, como ajudou Derek a esconder melhor os rastros financeiros. Segundo ela, o pai dele sugeriu espalhar as transações em valores menores para evitar suspeitas. Naquele instante eu percebi que não tinha sido traída apenas por Derek. A família inteira dele me observou planejar um casamento enquanto sabia exatamente o que estava acontecendo pelas minhas costas. Mas o golpe final veio segundos depois. A mãe dele contou que Derek estava morando com eles desde que foi expulso, e que ela ouviu uma ligação entre ele e Tessa. Os dois ainda estavam juntos. Eles estavam literalmente esperando a poeira baixar para continuarem normalmente. E pior, Derek dizia que eu provavelmente não processaria ninguém porque iria querer proteger a reputação da minha empresa. Foi naquele momento que toda dúvida desapareceu. Derek não estava arrependido. Ele só estava irritado porque foi pego. Então registrei imediatamente um boletim de ocorrência e abri um processo criminal e civil contra ele. E conforme a investigação avançava, a situação ficava ainda pior. O detetive descobriu que Derek usava meu cartão corporativo como se fosse uma conta pessoal. Jantares caros, ingressos para shows, equipamentos esportivos. Ele gastava meu dinheiro como se tivesse direito a tudo aquilo. E Tessa também acabou sendo puxada para a investigação. Ela alegou que não sabia que o dinheiro era roubado, até o detetive encontrar mensagens onde ela perguntava diretamente de onde vinha tanto dinheiro, e Derek respondia brincando sobre contabilidade criativa. Ela sabia. Talvez não tudo, mas sabia o suficiente. Meu negócio sofreu bastante com o escândalo. Alguns clientes foram embora. Mas, estranhamente, outros ficaram ainda mais próximos de mim depois de descobrirem tudo. E enquanto Derek via a própria vida desmoronar por causa das escolhas dele, eu comecei lentamente a perceber uma coisa. Pela primeira vez em meses, eu finalmente estava recuperando o controle da minha vida. Depois que toda a verdade veio à tona, eu achei que finalmente teria paz, mas foi exatamente o contrário. Quanto mais o tempo passava, mais coisas horríveis eu descobria sobre Derek. Amigos em comum começaram a falar comigo discretamente, quase como se estivessem saindo de um esconderijo depois do escândalo explodir. Um deles me contou que Derek já comentava sobre ter sentimentos por alguém do trabalho meses antes de eu descobrir tudo. E o pior, esse amigo disse que tentou aconselhar Derek a tomar uma decisão, ou terminar comigo ou parar o caso antes que destruísse tudo. Mas Derek escolheu continuar vivendo 2 vidas ao mesmo tempo. E ironicamente, assim que ele finalmente ficou livre para assumir Tessa publicamente, o relacionamento deles começou a desmoronar. A emoção acabou. Não existia mais adrenalina, segredo ou fantasia. Derek agora precisava lidar com a realidade de sustentar uma mulher acostumada a viver usando dinheiro roubado, sem ter mais acesso às minhas contas. Eles começaram a brigar constantemente por dinheiro, despesas e promessas quebradas. Derek havia prometido durante meses que largaria tudo para ficar com ela. Mas agora que isso realmente aconteceu, nenhum dos dois parecia feliz. E sinceramente, saber disso não me trouxe alegria. Só me fez perceber o tamanho da mentira em que eu vivi durante 4 anos. 3 meses depois da descoberta, finalmente chegou o dia da audiência judicial. Derek aceitou um acordo para evitar julgamento completo, e se declarou culpado pelas acusações de fraude e peculato. Quando ouvi o juiz anunciar a sentença de 18 meses de prisão, com possibilidade de liberdade condicional após 12, eu senti algo estranho. Não era felicidade. Não era vingança. Era encerramento. Pela primeira vez desde aquela manhã no apartamento de Tessa, eu senti que Derek finalmente estava enfrentando consequências reais pelas escolhas dele. E a situação ficou ainda pior para ele quando o tribunal mencionou o envolvimento da própria família no esquema. O juiz citou diretamente o fato de que o pai de Derek ajudou a esconder os rastros financeiros dos roubos, e deixou claro que aquilo tornava tudo ainda mais grave. Os pais dele até tentaram pagar a restituição antecipadamente para evitar a prisão, mas o juiz recusou imediatamente. Ela disse que Derek não precisava apenas devolver dinheiro, precisava entender o peso do que fez. E ver Derek naquele tribunal foi quase surreal.
Ele parecia irreconhecível, magro, abatido, sem conseguir olhar nos olhos de ninguém. O homem confiante e carismático que um dia me convenceu a confiar nele completamente agora parecia vazio. E quando ele fez um discurso ensaiado sobre arrependimento e sobre ter perdido o que realmente importava, ninguém acreditou. Nem o juiz. Mas a parte que realmente ficou gravada na minha cabeça foi quando o juiz olhou diretamente para Derek e disse que ele tinha abusado da confiança de alguém que o amava genuinamente. Ela disse que roubar de uma mulher que estava construindo uma vida ao lado dele mostrava uma falta completa de caráter. E honestamente, ouvir aquilo de alguém completamente imparcial foi mais satisfatório do que qualquer pedido de desculpas falso que Derek tentou fazer. Enquanto isso, Tessa também começou a enfrentar as consequências da própria escolha. Embora ela não tenha sido presa, sua reputação foi destruída na indústria. Designers e empresários da cidade descobriram o que aconteceu, e ela basicamente foi colocada na lista negra. Ninguém queria contratá-la. Ela acabou voltando para a cidade natal dela depois de não conseguir encontrar trabalho. E o mais absurdo? Descobri através de conhecidos que ela me culpava por arruinar a vida dela. Como se eu fosse a responsável pelas escolhas horríveis que os dois fizeram pelas minhas costas durante meses. Mas enquanto a vida deles afundava lentamente, algo inesperado começou a acontecer comigo. Minha empresa começou a crescer mais do que nunca. No começo eu achei que o escândalo destruiria meu negócio. Alguns clientes realmente foram embora, mas outros fizeram exatamente o contrário. Empresários começaram a entrar em contato dizendo que admiravam a forma como lidei com toda a situação. Algumas pessoas literalmente disseram que confiaram mais em mim depois de ver tudo que enfrentei sem abandonar minha empresa. Minha receita cresceu 40% em comparação ao ano anterior. Contratei novos funcionários, reestruturei completamente meus sistemas financeiros e passei a revisar pessoalmente cada movimentação importante da empresa. Nunca mais alguém teria acesso irrestrito ao meu dinheiro. E enquanto meu negócio prosperava, a própria família de Derek começou a implodir. A mãe dele, consumida pela culpa, acabou brigando constantemente com o pai de Derek depois de revelar toda a verdade para mim. Eles acabaram se separando alguns meses depois. Ela tentou entrar em contato comigo novamente para pedir desculpas, mas eu simplesmente disse que não queria mais ligação nenhuma com aquela família. Algumas pessoas criticaram minha decisão de levar o caso para a polícia. Amigos de Derek diziam que eu estava exagerando e que deveria ter resolvido tudo em particular. Cortei todos da minha vida sem pensar duas vezes. Porque qualquer pessoa que defende um homem que traiu, roubou e destruiu a própria noiva não merece espaço perto de mim. A terapia acabou se tornando uma das partes mais importantes da minha recuperação. Durante muito tempo eu me senti idiota por não perceber os sinais antes. Minha terapeuta me ajudou a entender que confiar em alguém não é fraqueza, e que Derek simplesmente era extremamente bom em manipular pessoas. Ela também me ajudou a lidar com a raiva. Porque durante meses eu queria ver Derek perder tudo da mesma forma que quase perdi. Mas viver consumida por aquilo estava me destruindo também. Aos poucos comecei a reconstruir minha vida. Reformei o apartamento inteiro para apagar qualquer lembrança dele. Voltei a sair, comecei a conhecer pessoas novas e prometi a mim mesma que nunca mais aceitaria menos do que mereço. E ironicamente, o casamento que deveria acontecer no próximo mês nunca vai existir. Em vez disso, vou comemorar outro marco. Minha empresa finalmente atingiu o primeiro milhão em faturamento anual. Vou levar minha equipe para um retiro como agradecimento pela lealdade deles durante o pior período da minha vida. E às vezes eu penso no que teria acontecido se eu nunca tivesse ido até o apartamento de Tessa naquele sábado. Talvez Derek ainda estivesse roubando de mim agora. Talvez eu tivesse me casado com ele. Talvez tivesse filhos com um homem capaz de destruir minha vida enquanto fingia me amar. Então, por mais doloroso que tudo tenha sido, eu escapei antes que fosse tarde demais. Derek virou apenas uma lição amarga na minha história. Mas eu finalmente voltei a ser a personagem principal da minha própria vida.